Tudo bem? Bom, isso. Parla Cristiane de Queiroz Macedo. Isso. Se me faltarem 2 minutos para terminar a prova, a gente vai te avisar, Tá bem. Caso você se ceder, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, como o tema da mostra era costura, eu pensando em que ramificação da costura pesquisar, procurei pesquisar como isso acontecia na minha família, porque todo mundo na minha família costura, mas ninguém nunca foi costureiro. Então o que eu comecei? Comecei a pesquisar desde a minha bisavó até eu, 4 gerações, né? Então, essa foi a minha bisavó, como conto na minha pesquisa mostrando através de fotos, então eu trouxe tudo. São quadros que a minha avó tem na parede, então foi tudo material que eu recolhi de avós, tios da minha mãe, para trazer. Aí, ela nasceu em 1897, que é o primeiro capítulo que começa. Ela sempre costurou, sempre fez costura para ela, sempre à mão. Aí até a minha avó contou que ela lembra de quando ela tinha uns entre 5 e 7 anos, ela lembra que tinha uma máquina manivela que ela ajudava às vezes. Porque ela teve 14 filhos, 12 filhos, só que 4 faleceram, crianças. Então, como era muita criança, então ela às vezes usava uma máquina para poder fazer roupa para todo mundo. Mas as dela, ela sempre fazia à mão, coisas que a minha mãe, inclusive, lembra de que ela fazia vestido, que na época que a minha mãe era criança, eu não cheguei a conhecer minha bisavó. Ela usava sempre vestido, nunca usou calça, e todos feitos à mão. Então, eu fui coletar fotos. Essa roupa que foi ela que fez, eu trouxe a foto para mostrar isso também. Que desde que o marido dela faleceu, ela sempre usou preto e tudo confeccionado por ela. Fui pesquisar fotos com a família. Essas aqui não são fotos antigas porque uma tia de quase 90 anos não quis emprestar as fotos de jeito nenhum. Então, isso aqui são tudo roupas. Aqui é ela. E os filhos também com roupas produzidas por ela. E no caso, as filhas, as mais velhas, iam ensinando as irmãs mais novas também a costurar, e ajudando, auxiliando. E os 3 filhos que se criaram, os 3 homens que nasceram, os 3 costuravam. Um não muito bem, mas os outros 2 faziam para ajudar ela em casa mesmo. E um se casou com uma costureira. E aí ele fazia, ela trabalhava para fora costurando, só que aí ele, para ajudar em casa, fazia roupa para os filhos. Então também aprendeu com ela e com a avó dele, no caso, a mãe da minha bisavó e da esposa dele também. Então seguiu aprendendo para trabalhar junto. Aí, quando uma filha da minha bisavó, tia Wanda, da minha mãe, foi para São Paulo, em 1950 mais ou menos, ela presenteou a mãe dela, minha bisavó, com uma máquina de pedal, que até hoje está na minha família. Não deu para trazer porque não tinha espaço, mas então a foto que está no trabalho é uma máquina que continua na família, que na época era uma das mais novas. Vocês têm ela guardada ainda? Acabou que ela ficou para mim. Porque eu não gosto muito de máquina elétrica. Sim. Porque eu tenho costurar à mão, essas coisas mais manual eu até faço, mas a elétrica eu tenho um receio, mas essa é de pedal e com ela, sim. Quando eu era pequena eu comecei a aprender a usar ela com a minha mãe. Aqui são outras fotos, todas que tem no trabalho eu trouxe, aqui são originais mesmo. O segundo capítulo, então, esses pontinhos eu mostro depois. O segundo capítulo começa falando da minha avó. Aí ela emprestou um álbum de fotos do casamento dela. A foto que eu trouxe no trabalho foi essa, que o vestido não foi ela que confeccionou, mas foi uma amiga que fez e deu para ela no casamento. Então não foi na família, mas eram amigos da família que também não era costureira. Ela fez para presentear a amiga que ia casar. Aí segue aqui as fotos. Depois as fotos mais novas, como começam falando da minha mãe, que aprendeu com a minha avó e com a minha bisa, eu trouxe aqui. Então aqui uma foto dos 15 anos da minha mãe junto com o meu pai, que foi quando eles se conheceram. Também vestido feito, não foi por ela, foi por uma amiga que presenteou. Aí
Aqui, fotos da minha mãe grávida da minha irmã mais velha. Tudo que ela fez. Inclusive, o meu trouxe, que ainda tinha, não tem nas fotos, uma jardineira que a minha mãe fez quando estava grávida da minha irmã. Aí fotos da roupinhas para minha irmã também, que ela fez. Aí nessa época, quando minha irmã nasceu, ela usava uma máquina que a minha avó ganhou do meu avô quando eles ficaram noivos. Uma máquina elétrica, era de pedal também, mas já tinha a opção de ser elétrica. Quando ela usava essa da minha avó, e quando a minha irmã nasceu, a minha mãe comprou uma máquina para ela, que ela também tem até hoje. Aí lá em casa nós temos, na verdade, 3 máquinas, essa, outra e 2 elétricas. Nisso, o meu pai e minha mãe resolveram entrar pro tradicionalismo. Aí, os meus vestidos até hoje é a minha mãe que faz, só que hoje em dia eu ajudo. Então aqui um vestido, eu trouxe ele, de quando eu era pequena, e a minha mãe que confeccionou também. Então, alguns ainda existem. Eu sei que todo manchado já do tempo e tudo, mas também que a minha mãe que fez em casa. Anda aqui em cima. Aqui também fotos da família com esse vestido com a minha mãe que fez com a minha irmã. Eu sou a pequenininha também, que foi a minha mãe que fez o vestidinho. Festa de Natal no CTG também, que apresentações, a minha mãe que fez a roupa. Festa de aniversário aqui, também o meu vestido, a mãe que fez. E para fazer os vestidos, a mãe fez algum curso, não? Não, a mãe nunca fez, só o aprendizado da família. Nunca teve nenhum curso, nunca fez, e até hoje ela não se interessa em fazer. Foi tudo, às vezes uma tia também que já faleceu costurava muito bem. Às vezes ajudava. Uma coisa que a minha mãe não faz é cásia. Eu também não sei fazer, consequentemente. A minha avó faz. Só que, como ela já está com uma certa idade, às vezes ela já não faz direito. Então, quando tem que fazer alguma coisa de casa lá em casa, a gente manda fazer. Isso a gente manda fazer. Aqui a minha irmã, quando se casou no civil, ela casou piochada. Então, o vestido também foi quando ela debutou no CTG. Foi costurado pela minha mãe e bordado por ela. Então, aqui a parte de cima era 2 pedaços, eu trouxe também. E essa é simples, não tem só uma saia, uma fitinha. Então, aí seguiu o vestido de casamento dela também, no religioso, foi 2 minutos. Então, vou rapidinho aqui. Esse aqui também, esse aqui ela fez pra mim, a minha mãe. Só que aí eu era pequena, mas já de ver a gente queria fazer junto. Então eu ajudei, na época eu era pequena, só ajudei pouquinho, né? A fazer pra minha Barbie um vestido parecido com o meu. Tinha saia de armação, bombachinha, mas se perdeu com o tempo isso. Assim, eu vou pedir que tu segure agora, Elisa, porque eu vou... Para uma peça produzida por mim na pesquisa, eu resolvi reproduzir essa roupa da minha bisavó. Certo. Então, a saia toda costurada à mão, alinhavada. O cos não, o cos foi posto à máquina. O fecho, tudo eu que coloquei esses. A costura não tá muito retinha nem nada, mas a saia. E o casaco, sim, eu não consegui fazer à mão. Eu passei muito trabalho por causa da lapela e tudo, costura que vira, dobra. Não tá com forro, não tá com nada. Ele ainda. Mas aí fiz a máquina. Aí eu trouxe a manga pra pregar aqui. Então, só vou rapidinho pra dar tempo de pregar a manga. Vocês preferem que eu pregue a manga ou mostre como é o ponto no tecido? Escolhe o que tu precisa. É porque assim, eu não tô com a linha enfiada. Então aqui eu tenho um pedacinho de linha. Mas o que tu acha que é mais interessante, pra gente saber. Vou mostrar como é que eu ponto aqui, porque senão não vai dar tempo. Não te preocupa muito com o microfone, pode ficar à vontade. Isso. Aqui. O ponto que eu usar para pregar a manga. Tem que ver o corte da manga, o corte mais cortadinho fica para frente, só para localizar. Aqui que eu tenho um pedacinho de linha.
ia ser um nozinho na ponta, né? Porque aqui eu não coloquei, mas juntando os dois, o outro tá dobrado, usando o ponto assim, vai, aí volta aqui por trás, na mesma linha. Aí agora esse pega no mesmo furinho que foi a agulha e volta por trás. E aí agora volta nesse, sempre puxando pra frente pra ficar que nem a costura que a gente vê na máquina mesmo. Um pontinho do ladinho do outro. Só que aí, claro, na manga fazendo o contorninho direitinho. Acho que era isso. Tem tempo pra fazer alguma pergunta? Pode, se tu quer nos perguntar alguma coisa? Não, vocês me perguntaram alguma coisa, não sei, mas eu não Pra sei mim se tem também, tempo. a gente já perguntou, é contigo, se tu quiser falar mais alguma coisa, ainda pra finalizar. Outro ponto que tinha ali, nos pontinhos que eu mostrava depois, vou fazer na sequência aqui. Sim. É o ponto que a gente faz, é o ponto que faz com o Chico e é o ponto que eu fiz aqui dentro pra não deixar o tecido se abrir. E aí dobra ele e vai fazendo assim. Aí pode ver, se mais pertinho prende melhor o fio do tecido para não correr. Mais frouxinho pode correr ainda. Então eu vou puxar assim e enfio de novo. Aqui, continuando, que eu aproveito ali. Só para mostrar. Só que não dá para fazer nada com ele. O ponto de alinhavo é parecido com esse que eu tinha feito no início, só que ele é puxado frouxo mesmo, para facilitar sair, que é o ponto que está aqui. É mesmo aquele ponto que eu estava fazendo que voltava no furinho, só que não volta no furinho. Sempre vai para frente, largo, porque depois corta e puxa para desmanchar, mas prende o tecido para costura. Tem mais uma pergunta? Não. Não? As lembrancinhas de vocês aqui, entrego para vocês ou é depois? É depois, tá? Tá. Tá certo. Muito Tá bem, obrigado. obrigada. Tá, joia. Até.